Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro ano, né, Biologia 2, professor Lange, a gente vai estar estudando as principais doenças virais. Então, sempre que eu falo de doença viral, eu coloco esse quadro, que ele é um resumo das principais doenças, com a prevenção, a forma de transmissão da doença, que é o que mais importa. Além disso, pouca coisa cai em prova, né? Então a gente começa hoje falando logo de SARS e de Covid. E aí o pessoal fala assim, mas tem diferença? Não, é a mesma coisa, né? Os dois são causados pelo coronavírus. Então, a gente tem um número enorme de coronavírus, alguns cientistas falam que são 500, esse número pode ser até maior, de quantidade de coronavírus, aonde a gente tem o quê? Isso aqui é a síndrome respiratória aguda, que em 2002 atacou a China e levou a óbito um monte de gente. A diferença é que a transmissão dele foi um pouco mais lenta do que a Covid-19. Então a Covid-19 também é uma infecção que ataca a via respiratória, principalmente pulmão, né? 19, porque foi do ano, né, de 2019, aqui a gente colocou 2002 para você se localizar. Então a gente já tinha tido uma síndrome respiratória causada por coronavírus em 2002 e agora em 2019, que é a SARS. A transmissão é pelo ar. Sempre que a gente coloca que a transmissão é pelo ar, é por gotículas de saliva. Então, a pessoa fala por gotículas de saliva, o vírus se propaga. E aí a gente tem tanto a síndrome respiratória aguda, que é a SARS, e o Covid-19, dentro desse grupo de doenças transmitidas pelo ar, que é todo mundo que está aqui de lilás. Então, SARS, Covid, gripe, resfriado, sarampo, rubéola, cachumba, catapora, varíola, né? A poliomielite é pela saliva ou pelas fezes, que é a água, e a herpes simples. Todas essas doenças que a gente falou aqui agora, a transmissão é pelo ar. Por isso, né, é o difícil controle na transmissão, e a gente está vendo isso hoje com a Covid-19. Então, na verdade, os cientistas não conseguem ter um controle adequado, porque a transmissão é pelo ar, e aí a ideia é que a gente vá pegando aos poucos até que a população inteira pegue e fique imunizada. Por que a mesma coisa não acontece? Desculpa, né? Não tá certo. Por que a mesma coisa não acontece com as outras doenças? Se você prestar atenção, ó, gripe, sarampo, rubéola, cachumba, catapora e varíola, todas elas possuem o quê? Vacina. Então, antes da vacina todo mundo pegava, isso é comum. Eu nasci em 72. Então, eu tive sarampo, eu tive rubéola, eu tive cachumba, eu tive catapora. Só não tive varíola. Por quê? Né? Ainda faltou aqui, né? Tá? Ainda faltou mais doença. Ó. A hepatite. Então, tem hepatite A, B e C. Eu tive hepatite A, né? Hepatite A, transmissão também é pela água, por saliva, né? Então, hepatite A e hepatite B tem vacina também. Então, o que a gente tem? Por que eu peguei isso tudo aqui de doença? E por que eu não peguei varíola? Porque todas essas doenças aqui não tinham vacina, ou se tinham, estava ainda em, né, produção. Já a varíola não. A varíola foi a primeira doença a ter vacina, né? A varíola ela foi descoberta a vacina ainda no século XVII. Quando Dom João veio para o Brasil, Dom João já veio vacinado, fugindo de Napoleão. Então a varíola, os caras pegavam a varíola bovina, aplicavam na pessoa, e como a varíola bovina é semelhante à varíola humana, mas no homem a varíola bovina só dá uma febrezinha, a gente ficava imune da varíola humana. Então na década de 70, assim, 70, o mundo todo foi vacinado, fez uma campanha mundial e o mundo inteiro foi vacinado. Resultado, a varíola foi a primeira doença erradicada do mundo. Não existe a varíola mais na forma natural. Por que a varíola foi erradicada e, por exemplo, a gripe não foi erradicada se tem vacina e todo mundo pode ser vacinado? Porque varíola só tem um tipo de vírus. Gripe são mais de 100. Então, botar os 100 tipos de gripe dentro de uma vacina, vacinar o mundo inteiro, isso daí dá muito trabalho. E a gripe sofre mutação, igual a Covid-19, porque é um Covid, né? É um coronavírus que sofreu mutação e que atingiu o ser humano, né? Como eu falei, em 2019. Então, vírus
principalmente vírus de RNA, né? A gente tem dois tipos de vírus de RNA e vírus de DNA, basicamente, assim. O vírus de RNA ele sofre mutação muito mais fácil do que o vírus de DNA. Então, o vírus da gripe, o vírus da Covid, que são vírus de RNA, sofrem muita mutação e aí com isso, né, tem uma variedade muito grande. A varíola já não, só tinha um vírus, foi feita a vacina para a varíola e aí estava resolvido o problema da varíola. Né? Hoje não existe mais ninguém com varíola. Então, diferença dessas doenças aqui, quase muito pouca, por isso que algumas pessoas falam que o Covid é um resfriadinho. Na verdade, SARS, Covid, gripe, resfriado, elas atacam as vias respiratórias. O problema é que é a intensidade, né? Uma gripezinha, né? Um resfriado, coriza, é bem leve. A gripe já é uma coisa mais forte, leva um monte de gente a óbito. Porque se vacina de gripe criança e idoso, porque um monte de gente morre de gripe. Já a Covid e a SARS já levou um monte de gente a óbito e a Covid está levando um montão. Então, são graus de intensidade maiores, vírus diferentes, ação diferente. Legal? Sarampo, rubéola e cachumba, né? Isso aqui a gente hoje, né, pega muito pouco. Por quê? Porque tem uma vacina, que é a tríplice viral. Então, a gente está tendo uma epidemia de sarampo no Brasil, a gente só fala de Covid, esqueceu do sarampo, né? A gente está com sarampo, a gente está com dengue, não deixou de existir a transmissão e a epidemia. E todo mundo deve tomar a vacina. Então, todo mundo quando nasce, toma a vacina de sarampo. Só que vocês devem lembrar, normalmente a vacina tem uma memória de 10 anos. Como o sarampo ficou longe do Brasil durante muitos anos, e voltou agora, tem uns 2 ou 3 anos no máximo, a maior parte das pessoas estão com a imunidade comprometida para o sarampo. E tem que tomar a vacina de novo, porque a vacina tem validade de 10 anos. Então, sarampo, rubéola e cachumba, a maioria das pessoas hoje não pegam por causa da vacina. Se bem que a gente tem tido uma quantidade muito grande. Sarampo e rubéola causam uma mancha vermelha na pele, pele avermelhada. O sarampo deixa você com placas vermelhas muito fortes, a rubéola mais leve. O sarampo leva à morte, a rubéola raramente. Rubéola tem um problema, né? Quando a mulher pega a rubéola até os 3 meses de gravidez, o bebê pode nascer, se ela estiver grávida e pegar a rubéola, o bebê pode nascer surdo. Consequência, dificuldade para fala. A gente fala que o cara é surdo e ele não consegue falar muito bem. Legal? Então, toda mulher que quer ter um filho, o ideal é fazer não pré-natal, porque o pré-natal é quando você já está grávida. Um pré-gestacional. Eu quero ter um filho esse ano. Então vai lá no médico, faz o exame para rubéola, né? Muito está se falando sobre IgG e IgM, né? IgG e IgM, que é a imunoglobulina do tipo G e imunoglobulina do tipo M. Por IgG e IgM a gente sabe se você teve um anticorpo, se você tem um anticorpo contra, se você está doente. Os dois são anticorpos. Se você está doente ou se você tem um anticorpo. Faz o IgG ou IgM de rubéola e vê se você tem um anticorpo. Se tem um anticorpo, não precisa tomar vacina. Se não tem um anticorpo, toma a vacina e aí depois vai engravidar. Isso é muito importante. É importante que as pessoas entendam que a gente não está numa fase mais de... como se fala? Eu vou fazer o pré-natal. Não, a gente tem que fazer o antigestacional, o pré-gestacional. Por quê? Porque se você tem AIDS e você não sabe, quando você engravida, o problema é maior. Então tem um monte de doenças que a gente pode até ter já e que a gente, quando fica grávida, aquilo causa um problema. Então é legal a gente fazer vários exames para quando ficar grávida, já saber o que vai estar certo e o que não vai dar certo. Beleza? Então a cachumba ela aumenta a parótida. O problema da cachumba é que ela ataca a glândula salivar, mas também pode atacar testículo e ovário e pode levar, né, principalmente nos meninos, à esterilidade. A catapora a gente conhece, né? São úlceras na pele, úlceras são buracos, pereba. E a varíola que a gente falou, que eu não falei qual é o sintoma. A varíola, ela causa grandes feridas na pele toda, você fica todo marcado. Quando a pessoa salvava, ela salvava cheia de cicatriz de marca pelo corpo, mas era muito difícil salvar. A varíola foi uma das primeiras armas biológicas usadas pelo mundo sem querer.
Quando Fernão Cortés chega na América Latina para poder conquistar a América, os espanhóis, o Montezuma e o pessoal lá dele, lá os incas, os maias, astecas, toda essa galera acaba pegando varíola, né, e morrendo. E o exército dele era muito grande, chegava a ter do Montezuma, que era um líder, chegava a ter 1 milhão de soldados. A Espanha, com medo de soldados, espalhou varíola, todo mundo ficou com varíola, morreu um montão de gente, e a Espanha foi lá e tomou a América Espanhola. A varíola ajudou nesse processo da expansão marítima espanhola. Foi um uso sem querer da arma biológica. E as pessoas falavam que era Deus que estava se metendo naquilo ali, mas não era. A dengue e a febre amarela, né? As duas são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, né? E há alguns outros mosquitos, mas principalmente a Aedes aegypti. A dengue, o chikungunya e a zika, né? Estão dentro ali do mesmo grupo. Hoje a gente tem a dengue no Rio de Janeiro, a chikungunya, né? Que leva dores muito fortes e sequela nas articulações no Rio de Janeiro. E a zika, que pode causar microcefalia em mulheres grávidas. Isso não é uma discussão, mas já é quase que um consenso. Então, a gente tem o mosquito Aedes aegypti transmitindo dengue, zika, chikungunya, febre amarela. Daí a preocupação, né? Estamos em casa, vamos lá procurar criador, aproveitar que a gente está de quarentena, procurar criador, ver se não tem água empoçada para poder diminuir a quantidade de pessoas com dengue, zika e chikungunya, porque se juntar isso com Covid mais sarampo, a gente vai ter uma explosão de doenças no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. A febre amarela, que é um tipo de febre hemorrágica, que é muito comum. A gente teve aí, há 2 anos atrás, um surto epidêmico no Brasil, e aí todo mundo foi vacinado, ó, possui vacina, a dengue não possui, né? Então, vacinou geral, a febre amarela voltou a ser uma doença endêmica. Lembra quando eu falei de epidemia e endemia? A febre amarela é endêmica da região ali do centro-oeste e um pedaço do nordeste. Então só aquele pedaço ali que tem, por causa da presença do mosquito e da floresta. A raiva hidrofobia, que é, né, uma doença muito comum em todos os mamíferos, podem pegar raiva. Então boi, cachorro, gato, cavalo. É muito comum, tá comum no gado bovino. O morcego hematófago que bebe sangue, ele vai lá, se alimenta de sangue do boi e acaba transmitindo para o boi a raiva. Então, hoje a vacina da raiva ela é obrigatória para o gado bovino, né? Os cães e os gatos também devem ser vacinados e o cavalo também, porque são os animais que estão próximos da gente que podem pegar a raiva. A raiva até ataca o cérebro e causa lesões cerebrais até levar à morte. Dificilmente a gente cura de raiva, né? Poliomielite, que no Brasil é uma doença que está erradicada desde a década de 80, causa paralisia dos músculos e aí você não consegue mover pernas, músculos e às vezes nem o pulmão. O pulmão para de respirar, o músculo do pulmão, os intercostais e o diafragma não tem força para movimentar. Ela não é, a paralisia ela não é nervosa, ela é muscular. Beleza? Aqui eu juntei as 3 doenças porque as 3 doenças são também DSTs, né? Ou IST, né? Infecção sexualmente transmitível ou doença sexualmente transmissível. Então, AIDS, herpes e HPV, a transmissão é pelo sexo, oral, anal, vaginal, legal? Toda forma de sexo pode transmitir as 3 doenças. A herpes, que tem uma pequena diferença, porque tem a herpes simples, que é transmitida pelo ar, e a herpes tipo 2, que é a herpes que é transmitida pelo contato sexual. Legalzinho? Então, qual a forma de prevenção dessa doença? Hoje, a camisinha. O HPV tem vacina. Vocês que são jovens passaram provavelmente pela campanha do HPV de vacinação. Tomar as 3 doses da vacina, né? Você fica imune. O HPV é, dentro das doenças virais, entre os adolescentes, uma das doenças mais comuns que a gente tem. O rotavírus, a transmissão é pela água. Legal? Água contaminada, causa diarreia forte e óbito. Agora a gente tem uma vacina que, para recém-nascido, tem que ser dada para recém-nascido. Depois que você fica adulto, não adianta mais. Ela é eficaz. Então essa vacina vem ajudando a salvar um monte de gente. Hepatite A, B, C, né? Hepatite A
É a hepatitezinha mais simples, que causa uma infecção no fígado e você passa alguns dias e fica curado. Tem vacina. A hepatite B tem vacina, a hepatite C também. Essas duas, a transmissão geralmente é pelo sangue, né? Ou pelo contato sexual. Tranquilo? Por hoje é isso. O que foi? Não me exclui não, hein?